A Prefeitura de Sorocaba, por meio do Centro de Aceleração, Desenvolvimento e Inovação, CAD, ligado à Secretaria de Administração, atingiu a marca de 41 milhões e 700 mil reais em recursos financeiros captados no primeiro semestre de 2022, decorrentes de emendas parlamentares, estaduais e federais, para investimentos em melhorias no município em benefício da população. O valor é recorde no semestre e representa 4 vezes mais que o obtido de janeiro a fevereiro de 2021, quando somou 10 milhões e 700 mil reais. Para falar sobre este assunto, com grande satisfação, recebemos aqui no portal RMS News, a coordenadora do CAD, Jéssica Pedrosa. Jéssica, obrigado por atender o nosso jornalismo, satisfação imensa tê-la conosco aqui. Números importantíssimos para a cidade, Jéssica. Olá, Oliveira, satisfação é minha estar novamente aqui contigo para a gente conversar sobre esses bons momentos que a cidade de Sorocaba vem vivendo, né? Esses recursos captados pelo CAD nesse ano são recursos realmente expressivos, né? 4 vezes mais do que a gente já havia captado em anos anteriores, né? Muito mais, inclusive, do que no ano passado, e que fazem realmente uma diferença muito importante no dia a dia da Prefeitura e que reflete diretamente no atendimento que a gente faz para a população aqui da cidade de Sorocaba. Então, muito obrigada novamente por estar aqui com vocês para poder falar um pouquinho a respeito desse assunto tão importante. Nós que agradecemos a sua participação mais uma vez, Jéssica. Qual o impacto direto na vida do cidadão, na vida da cidade de Sorocaba, esse trabalho que foi desenvolvido por vocês aí, a médio, vou colocar a curto, médio e longo prazo com a chegada desses recursos? Olha, é um impacto muito importante e significativo, né? Uma vez que a gente sabe que o recurso de investimento mesmo, fonte 1 que nós temos dentro da Prefeitura, ele é um pouco escasso, né? A gente tem uma administração de muitos setores que dependem de recursos, a gente conseguir trazer recursos externos das emendas federais, das emendas estaduais, fazem grande diferença. Então, por exemplo, acho que é importante citar, nós trabalhamos com esses recursos desse ano na ordem de mais ou menos a reforma de 6 unidades básicas de saúde, né? Unidades básicas que carecem mesmo de uma reforma, uma ampliação, aquisição de um equipamento ou outro. Então, esses recursos que os parlamentares vêm investindo aqui na cidade de Sorocaba são muito importantes, né? Tanto quanto os equipamentos de lazer para o município, o recurso que está indo também para a área da saúde, para que a gente possa fazer mutirões na área da saúde, aquisição de ambulâncias também, por exemplo, reforma de outros prédios municipais. Então, são recursos importantíssimos para aqueles que precisam utilizar os equipamentos municipais nossos, né? Ô, Jéssica, é muito importante esse trabalho seu, né, e da tua equipe, do CAD, quando se fala de emendas parlamentares. Porque muitas vezes o parlamentar, ele faz o anúncio, ele faz aquela destinação, só que se o município não estiver preparado, aquele recurso acaba se perdendo. E eu me lembro bem que você falava no início do governo, quando foi criado o CAD, eu conversava com você sobre aquele viaduto da JJ Lacerda, ali próximo próximo ali do Carrefour Sônia Maria. E você, numa conversa ali, você falou, Oliveira, quase que a gente perdeu aqueles recursos porque não se correu atrás, né? E você, com a tua equipe, daí procurou alguns parlamentares, à época você também falou, se não falha a memória, o deputado Jefferson Campos, para poder também articular em Brasília naquele momento, né? Então é muito importante isso, né? O nosso acesso aos parlamentares para que a gente possa realmente correr atrás dessas verbas ou liberar algum problema que a gente tenha dentro de um ministério ou outro, né, para que eles possam fazer a liberação do recurso, porque o parlamentar ele faz a destinação. Às vezes precisa passar, por exemplo, por um Ministério da Saúde que precisa fazer uma outra aprovação para o município. Então, ter esse trânsito, né, e isso a gente tem que agradecer muito ao prefeito Rodrigo Manga, que ele tem um trânsito e um acesso muito bom a todos os órgãos do governo, tanto federal quanto estadual, isso nos propicia a gente poder trabalhar da melhor maneira possível. Naquele momento, muito bem lembrado por você, a questão da CAF, né, que aí já trata-se de um financiamento
A cidade de Sorocaba vivia um momento difícil, porque era um contrato que tinha assinado no ano de 2018. Efetivamente, a primeira obra começou a ser desenvolvida no município em novembro de 2020, quando, né, já estava encerrando a gestão da prefeita anterior. E a gente precisava correr, né, com as outras obras, afinal era um financiamento de 70 milhões de dólares que não conseguiríamos executar em 2 anos, né? Um contrato que ele tem uma vida útil, né? Hoje nós já pedimos um aditivo desse contrato para que a gente possa executar todas as obras previstas, né? Para a gente poder esgotar esses 70 milhões que a gente havia se comprometido lá no ano de 2018 e trazer melhorias para a mobilidade urbana da cidade de Sorocaba. Eu citei o deputado Jefferson Campos, mas eu ouvi essa semana uma entrevista numa das emissoras de rádio da cidade, a deputada Maria Lúcia Amari, e ela falando, olha, tinha lá no passado recursos perdidos e tudo mais, daí eu me lembrei de você, né? Eu falei, olha, o deputado vê o resultado importante, porque a gente sabe de recursos que ficaram perdidos em outras administrações justamente por a falta de um órgão importante como o CAD. Daí eu te pergunto o seguinte, com esses 41 milhões e 700 mil reais, você pode pontuar para a gente já o que foi conseguido, onde eles serão investidos? Você falou de postos de saúde, na área da saúde e tudo mais, mas você consegue pontuar que obra será reformada com isso ou não? Claro. Posso citar algumas, eu estou até com uma lista aqui bem extensa de tudo que já a gente está em trâmite nesse ano. Algumas nós já recebemos. Sim. E outras a gente vai receber até o final do ano, aí a gente depende da questão eleitoral findar-se para que os recursos possam chegar no município. Então, por exemplo, a gente tem aquisição de ambulância, nós temos recursos para custeio, para a execução de mutirões na área da saúde, nós temos vídeo monitoramento em alguns bairros da cidade para poder incrementar a questão da segurança do município, iluminação em LED em um parque municipal, investimentos na arena multiuso da cidade aqui de Sorocaba também, implantações em áreas de lazer em diversos bairros, né? Edenville, Jardim Horizonte, Jardim Rubim, aquisição de equipamento para algumas UBSs, né? Então, UBS Aparecidinha, Barcelona, Brigadeiro Tobias, Cajuru, reforma também de algumas unidades básicas de saúde e ampliação no Vitória Régia, Jardim Maria do Carmo. Enfim, são N situações aqui, são diversas mesmo. Só nessa minha lista devo ter mais de 30. Você está 30 falando, investimentos aqui. Olha só, isso é de emendas parlamentares. Só parlamentares. Sem tocar naquela questão de financiamentos internacionais. Não. Né? É outro cenário, né? É outro cenário. Dentro do CAD nós temos alguns setores, né, bem definidos, né? Um é o de captação, que trabalha com essas emendas parlamentares mesmo, e também a captação de recursos em fundações, institutos, que porventura têm algum edital aberto, algumas premiações. Este é um setor. E aí eu tenho o setor também dos financiamentos internacionais, né, que tratam dessas grandes obras de mobilidade e infraestrutura. E aí mais 2 outros setores também que, como você bem disse, o município precisa estar preparado para receber esses investimentos. Então, a divisão de projetos e obras públicas faz parte hoje também aqui do CAD. Então, nós conseguimos já deixar pré-elaborado esses projetos para quando o recurso vier, a gente tratar com o parlamentar, a gente já tem o projeto, a gente dá celeridade nesse processo todo. E também já começamos a desenvolver a atualização do novo plano diretor do município. Então, esse é o nosso CAD. Parabéns. Jéssica, quando a gente fala de recursos de emendas parlamentares, é tanto na esfera estadual, quanto também na esfera federal, né? Exato. Nem dúvida. E você crê que você vai conseguir fechar o pacote dos 100% desses recursos que foram destinados para a cidade, Jéssica? Olha, acreditamos que sim. A gente está empenhado para conseguir trabalhar com todos esses recursos para que eles cheguem ainda esse ano e que até o final do ano a gente consiga pelo menos o dobro do que a gente conseguiu no ano passado. Tá certo. A gente já quase chegou né? A gente chegou, ano passado foram 54 milhões, se não me engano, e agora a gente está com 41 até o mês de junho, né? Exato. Então, até o final do ano, vamos ver se a gente consegue dobrar o que a gente conseguiu captar no ano passado. Jéssica, e agradecer aos deputados também, né? Que são muitos aqui da região, outros que não fazem aqui parte da nossa região metropolitana, mas que ajudam muito ao município de Sorocaba. Então, eles são fundamentais para que a gente possa
está se desenvolvendo como estamos nos desenvolvendo aqui no município. Não tem nem dúvida. É bom a gente ter esse acompanhamento do trabalho dos parlamentares. Aquele parlamentar que ajuda a cidade, né? Aquele parlamentar que recebe voto e se distancia posteriormente. O momento é bem propício para a gente poder fazer essas análises, já que estamos próximos do pleito eleitoral, né? Então isso é muito importante. Algo mais que você julga importante colocar nessa nossa conversa positiva, ô Jéssica? O que eu acho que é importantíssimo, né? E espero que todos aqueles que estejam nos acompanhando continuem acompanhando o trabalho dos parlamentares, né? Eles que têm feito realmente essa diferença aqui no município. A gente está num pleito agora, então acho que é importante acompanhar todas essas situações e que realmente cobrem e que falem, olha, aquele bairro X precisa de uma reforma numa área de lazer. Chama a gente vai, a gente explica como funciona, a gente faz a articulação junto com o parlamentar também. Então, essa sinergia entre as partes, entre a população, os parlamentares, a Prefeitura de Sorocaba, nós aqui do CAD estamos de portas abertas para poder ajudar com toda essa articulação e que podem contar aqui conosco, né, com a Prefeitura como um todo. O prefeito Rodrigo Manga está muito empenhado, ele sempre apoia todas as ações que a gente desenvolve aqui no CAD, então acho que isso é importantíssimo, estamos de portas abertas. Jéssica Pedrosa, coordenadora do CAD, obrigado pela sua participação com a gente aqui no portal RMS News. Maravilha, muito obrigada, Oliveira, mais uma vez por essa oportunidade. Estamos aqui para o que vocês precisarem. Nós que agradecemos a sua presença, da Jéssica Pedrosa, coordenadora do CAD, falando a respeito de boas notícias, onde Sorocaba já atingiu aí a marca de 41.700.000 reais em recursos financeiros captados no primeiro semestre de 2022, através do CAD. Portal RMS News, jornalismo para você conectado na internet.